Oi gente, bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e no vídeo de hoje eu vou indicar 5 livros que são narrados em primeira pessoa. Bom, eu gosto muito de histórias que são narradas em primeira pessoa, histórias que têm narrador personagem, né? Então, eles contam a história pelo olhar deles. Em alguns momentos isso pode ser problemático, se a gente parar pra pensar, já que a gente vai ter a história narrada somente a partir de um ponto de vista. Mas mesmo assim, eu sempre me animo em ler histórias que são narradas em primeira pessoa, mesmo que tenham um ponto de vista somente. Mas tenho 2 livros que eu vou indicar para vocês que não tem somente um ponto de vista, são mais de um narrador. Então, tem um livro que são 2 narradores, personagens, e outro que são 3. Isso também torna a história muito interessante, e tanto que um deles é um dos meus livros favoritos, justamente por ter esse revezamento aí de narradores. Mas vamos para as indicações de hoje. Bom, vou começar com um livro que muita gente conhece, que é um grande clássico da nossa literatura, que é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Foi a nossa primeira leitura do Clube de Leitura Clássicos da Literatura Nacional, que é um clube de leitura online que eu criei justamente para a gente discutir alguns clássicos da nossa literatura. E aqui nós temos a história sendo contada por Bentinho. Bentinho, desde muito novo, se apaixonou pela Capitu, pelos encantos de Capitu, que inclusive é uma das personagens mais incríveis da literatura, na minha opinião. Posso até dizer que, até hoje, acho que é a personagem mulher que eu mais gostei de ver, de ler, de conhecer. E Bentinho, então, tem a missão de entrar para o sacerdócio, né? De virar padre, porque a sua mãe tinha feito uma promessa. Daí isso tem um motivo também que é contado no livro, porque dessa promessa. Então Bentinho vai contando sobre sua vida, sobre as pessoas que estão ao seu redor, quem mora com ele, e também conta sobre essa paixão que ele sente por Capitu, e também toda a preparação e toda a tentativa de fugir do seminário, já que a mãe dele teria imposto essa condição na sua vida. Até que certo momento, né, aparece na história o Ezequiel Escobar, um personagem muito importante, mais conhecido como Escobar. Bentinho conhece Escobar, eles ficam amigos, inclusive Escobar é um personagem que gera muita interrogação na minha cabeça, é um personagem que eu não confio. Essa história aqui é incrível, é um marco da nossa literatura. Dom Casmurro é único. A gente vê muito por aí, mesmo quem não leu, vê memes, né, da questão de Capitu traiu ou não Bentinho com o Escobar. Mas Dom Casmurro vai além disso. É um baita livro narrado em primeira pessoa pela visão do Bentinho e vale muito a pena conhecer. Aproveito aqui para deixar uma outra indicação para vocês, que é o meu e-book Escolas Literárias, Literatura Brasileira. Eu escrevi um e-book através de muita pesquisa, muita leitura sobre as nossas escolas literárias. Então nós temos do quinhentismo até as tendências contemporâneas. Nesse e-book com mais de 90 páginas, eu falo sobre as escolas literárias, a parte mais teórica, as características. Também coloquei alguns esquemas para ajudar na compreensão de alguns termos, dicas de livros de cada escola literária, de autores, curiosidades, dicas de filmes também. Enfim, é um livro que está repleto de conteúdo e caso você queira adquirir, ele ainda está com valor promocional. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir. A próxima dica de leitura é de um livro que eu gosto bastante, chamado Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. É literatura contemporânea brasileira. E sempre que eu posso, eu tô comentando sobre esse livro aqui no canal. Quem me acompanha há um tempo sabe. Tem resenha dele aqui também. Fazedor de Velhos é narrado em primeira pessoa pelo Pedro. E eu me identifico muito com esse personagem, justamente porque aqui ele vai contar suas aflições de vida, suas escolhas, né? Então, todo mundo tem aquela fase que precisa decidir o que fazer da vida, né? Então o Pedro decide cursar História e ele está um pouco infeliz com aquela escolha dele. Até que ele conhece pessoas no seu percurso e pessoas sábias que acabam orientando Pedro a descobrir qual é a sua verdadeira paixão. Ele descobre uma grande paixão, uma grande admiração pela literatura e a gente vai acompanhando aqui tanto essa parte acadêmica, digamos assim, de Pedro, né, de suas escolhas acadêmicas, suas escolhas
profissionais, quanto também os seus relacionamentos. Então, nessa história, ele também comenta sobre o seu relacionamento com uma jovem. É um livro muito bonito, é uma história muito bonita, muito tocante. Eu gosto bastante e sempre indico para todo mundo. Próxima dica também é um baita livro, que é O Grande Gatsby, do Fitzgerald. Tem resenha desse livro aqui no canal, vou deixar linkado na descrição também. É um livro que é narrado em primeira pessoa e quem conta é o Nick. O Nick é o nosso narrador personagem. Essa história é ambientada em Nova York e o Nick acaba conhecendo o grande e poderoso Gatsby. Conhece os seus segredos, conhece as suas aventuras e desventuras também. É um livro que vai retratar a alta sociedade, né, da época. E o Nick é um narrador muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele conta tudo o que está acontecendo, ele avalia as atitudes. De certa forma, ele também julga as atitudes dos demais personagens, principalmente do protagonista, que é o Gatsby. É um livro que vai falar da alta sociedade e de como as pessoas podem fazer de tudo para ter poder, né? Poder também financeiro. Então fica a minha dica de livro narrado em primeira pessoa. Próxima dica é literatura portuguesa contemporânea. Estou falando de Inês Pedrosa, com Faz-me Falta. Eu li esse livro em uma leitura conjunta com a Bárbara do canal B de Barbárie. Foi uma experiência muito bacana. É um livro que tem dois personagens, dois narradores personagens. A cada capítulo, um conta um pouco da história. E a gente vai conhecendo então um pouco dos dois, de seus sentimentos, da relação, da possível relação dos dois. E até que em determinado momento o leitor descobre que algo aconteceu com um desses personagens. É um livro que vai falar sobre luto, sobre solidão, sobre amor também. Então fica a minha indicação aí de leitura, um livro bem emocionante. Preparem um lencinho aí, separe o lencinho, mas vale super a pena a leitura. Deixei por último o meu livro favorito desses 5 e um dos meus favoritos da vida. Quem me acompanha há um tempo já sabe qual é, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro é de uma riqueza tamanha, é uma escrita sensacional, única, e Mary Shelley foi uma baita de uma escritora. E seria tão bom se Mary Shelley tivesse conseguido escrever mais livros. Eu acho que ela marcou a sua época e ainda marca até hoje a literatura, né? Frankenstein é narrado em primeira pessoa, mas são 3 narradores personagens. Olha que incrível! A gente tem o olhar da história através de 3 pessoas. Como eu disse no início do vídeo, né, o narrador, quando a gente lê uma história com o narrador personagem, a gente acaba tendo a visão daquele personagem somente, né? Mas em Frankenstein nós temos a visão de 3. Primeiro do marinheiro, que começa o livro, relatando o que ele tinha visto. Depois a gente tem a narração do criador, né, do Victor Frankenstein, do cientista. E por último, a visão do monstro, da criatura. A gente acaba vendo o sentimento de cada um em relação ao outro. O desejo de poder, de fazer história do Frankenstein, ao se propor criar algo que fosse o mais próximo possível do ser humano, né, de um ser humano. E ao mesmo tempo a gente, bom, eu como leitora, tá? Eu percebo o monstro como alguém que foi abandonado, foi largado, porque as coisas saíram do controle. Então ele mostra todo esse ressentimento, a gente pode dizer assim, em suas atitudes. É um livro que eu indico demais para todo mundo. Frankenstein é um dos melhores livros que eu já li e também é um dos melhores livros que eu já li que é escrito em primeira pessoa, que tem narradores personagens. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje, esses 5 livros que são narrados em primeira pessoa. Quero saber de você, você já leu algum desses livros? Ou você tem outra dica aí de algum livro que você leu que também é narrado em primeira pessoa e que você gostou muito? Deixa aqui nos comentários. Bom, espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Lembrem de curtir o vídeo, se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.